E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Hoje é segunda-feira, nesse período aí que a gente está tendo aí de isolamento social para muita gente, para a gente falar de história geral, para a gente falar de mais uma ditadura, e essa das mais pesadas, das mais terríveis da América do Sul, que é a ditadura militar no Paraguai, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque vocês vão ajudar o canal a crescer. Queremos chegar aí aos 400 mil inscritos e o apoio de vocês é fundamental para isso. É uma construção coletiva aqui no Parabólica. A gente está fazendo bastante vídeo, a gente tem conteúdo de história geral, Brasil, filosofia, sociologia. É conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. O engajamento de vocês é muito importante nessa nossa caminhada, certo? Gente, vamos lá então. Vamos falar então da ditadura militar paraguaia, sendo que na semana passada nós falamos aí sobre os antecedentes dessa ditadura, de um processo que passou o Paraguai, chamado aí de Guerra Civil Paraguaia, certo? E aí a gente comentou que nessa Guerra Civil Paraguaia, o Paraguai passou depois a ter um domínio de um partido político chamado de Partido Colorado. A ditadura militar paraguaia, ela é anterior a todas as outras, acho que é a que mais demora para acabar, inclusive. O Partido Colorado havia dominado, após a Guerra Civil Paraguaia, havia dominado a política, colocando os seus presidentes no poder. O último presidente aí desse processo aí que a gente chama era um cara chamado de Federico Chaves, que havia sido eleito democraticamente. Porém, a gente está ali já entrando no ano de 1954, o Paraguai passava por graves problemas econômicos, uma crise econômica muito grande, a gente falou isso na aula passada. E aí o Federico Chaves, ele foi vítima de um golpe de Estado militar. Mas o que é interessante discutir, o que é interessante vocês perceberem, é que por trás dos golpes de Estado estão o próprio Partido Colorado. O que a gente precisa entender é que o Partido Colorado, que estava no poder e apoiou um golpe de Estado depois, contra um presidente que era do seu próprio partido, o Partido Colorado ele acabava tendo várias facções. A gente pode definir que ele era extremamente fragmentado, com alas ditatoriais, alas que lutavam por democracia, por liberalismo, entre outras coisas. Então, houve um golpe de Estado que lá na frente vai se concretizar com a posse do grande ditador nesse contexto todo, que a ditadura paraguaia vai ter esse presidente. É diferente, por exemplo, da brasileira, da Argentina, a gente já falou aqui de várias outras, da boliviana, que você tem vários presidentes. Ali a gente vai ter um cara chamado Alfredo Stroessner. Esse cara é muito importante que vocês saibam. Afinal de contas, esse cara é uma figura muito controversa na história mundial, e é também eu não vou ficar aqui poupando palavras, ele era um sanguinário, ele era um ditador sanguinário de fato. Vocês vão perceber o que ele fazia ao longo dessa aula, acho que vocês vão ficar horrorizados com o que a gente vai falar aqui, certo? Então ele assume a presidência do Paraguai através de um golpe de Estado, que foi feito sobre o Federico Chaves. Porém, o que é importante a gente destacar, ele vai ficar de 1954 no poder até 1989. Façam suas contas aí de quanto tempo dá isso, é muita coisa, certo? E tem mais, ele ficou, na verdade, esse tempo todo, compreende aí, se eu não me engano, 8 mandatos presidenciais. Por quê? Porque ele era eleito e reeleito. Aí você fala, poxa, mas tinha eleições? Tinha eleições. O que define a ditadura não é um processo eleitoral ou não, tá? Isso que é importante. Porém, as eleições eram feitas sem opositores. Então, respondam aí se isso é democracia ou não. Eram feitas sem opositores. Era só ele, o candidato, na real, sabe? Então, era um processo meio que às escuras, né? Tapando o sol com a peneira, alguma coisa do tipo. Então ele foi eleito e reeleito sem opositores ao seu mandato. Por isso que ele fica esse tempo todo
no poder. E politicamente, qual que é o objetivo dessa ditadura? Aí a gente entra num lugar comum a todas essas outras ditaduras de direita da América. O objetivo era reorganizar a economia paraguaia, como todas as outras ditaduras militares aqui na América do Sul disseram, e fazer a famosa perseguição aos comunistas, né? Então era um governo declaradamente anticomunista, era um governo que perseguia interferir diretamente nos sindicatos, para não deixar os sindicatos fazerem oposição. É um governo que perseguiu os partidos socialistas e comunistas, como é o caso do Partido Comunista Paraguaio, o PCP. Então é um governo que vai estar dentro daquele contexto que a gente fala, que eu sempre falo aqui, que é um contexto da Guerra Fria, e ele definiu qual que é o seu lado. O seu lado é dentro do capitalismo, mas um capitalismo ditatorial. E, logicamente, com esse apoio das Forças Armadas, que lhe davam a força da violência militar, e o Partido Colorado, que dava o apoio popular, grande parte das vezes, já que o Partido Colorado era considerado um grande partido no Paraguai, é um grande partido no Paraguai até hoje, desculpem. Então lhe dava toda essa ideia de tentar dialogar mais com o povo, mas reprimindo as ações opositoras, entenderam? Aí não fica tanto segredo se a gente falar agora das relações internacionais, partindo para o tópico, né, do ponto de vista das relações internacionais, acho que vocês já perceberam. O governo do Stroessner, que esse período, eu já coloquei para vocês, mas esse período de governo dele ficou chamado de Stronato, né? Então, o Stronato é o período de governo do Stroessner, que é de 1954 a 1989, que é a ditadura paraguaia. Se aproximou politicamente dos Estados Unidos e passou a perseguir comunistas, como a gente já falou agora. Então, o Stronato rompeu com Cuba após a Revolução Cubana, que foi em 1959, quando aconteceu a Revolução Cubana de caráter socialista. O Alfredo Stroessner já estava no poder desde 1954 no Paraguai. Então rompeu com Cuba, sendo que antes ele era aliado à ditadura de Fulgêncio Batista, tá? Em Cuba, que era uma ditadura de direita apoiada pelos Estados Unidos. Quando os socialistas lá chegaram ao poder, ele rompeu. Mas não só isso. E aí a gente vai falar... Desculpa, gente. De uma característica muito marcante dentro do governo do Stroessner, que é a sua relação com o nazismo. Mas como assim o nazismo não acabou, aquela coisa toda? Pois é, a gente já falou, inclusive, de outras ditaduras aí que tiveram relações com o nazismo, né? Ditaduras aqui na América do Sul. Pois é, o Stronato foi também conhecido por dar asilo político a nazistas pós-derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Pois receber essas pessoas que passam a viver com cidadania no Paraguai. O caso mais marcante, que é o que a gente conhece bem aqui no Brasil, inclusive, é o do Joseph Mengele. Quem que é Joseph Mengele? Era um médico dos campos de concentração, dos mais terríveis, extremamente importante para a política do Terceiro Reich, e também oficial, né? Oficial nazista. Ele fugiu, né? Se exilou em vários lugares do mundo, até chegar no Paraguai em 1954, sabe? Logo no começo ali ele chegou no Paraguai e foi recebido com a cidadania paraguaia pelo Stronato. E não só, ele trocou o nome. Aqui no Paraguai, aqui na América do Sul, ele passou a ser conhecido para poder afastar um pouco, não tirar o nome dele total, mas em vez de Joseph, trouxeram para a questão da língua local, ele passou a ser conhecido como chamado de José Mengele, ou Mengele, como vocês quiserem chamar. Que aqui no Brasil seria então José Mengele, né? Só uma curiosidade, esse era quando eu era criança, eu lembro direitinho dessa história, ele morreu no Brasil, em Bertioga, teve um AVC enquanto nadava na praia em Bertioga, nadava lá, já velhinho, ele teve um AVC no meio do seu banho de mar lá e faleceu. Então, vocês reparem o teor
dessa ditadura que a gente está falando no Paraguai? Vamos agora então falar do ponto de vista econômico. O governo do Mengele, quase isso, do Stroessner, foi também, ele seguiu a cartilha das ditaduras, da grande parte das ditaduras, não todas, mas de abrir a economia principalmente para empresas estrangeiras americanas, já que a gente está falando de um governo aliado que definiu o seu lado na Guerra Fria, que é o capitalismo, certo? Então, a gente teve uma abertura da economia, logicamente que a gente vai ter obras, investimentos sendo realizados no Paraguai, e tudo isso vai ser ligado ao investimento principalmente feito através de empréstimos junto ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, certo? Então, a economia paraguaia ela vai ter um crescimento, seria o milagre econômico do Paraguai, né? E até mesmo porque o grande boom dessa economia vai ser realizado nos anos 70 e início dos anos 80, com a construção da companhia hidrelétrica, da usina hidrelétrica de Itaipu, em um acordo com o governo brasileiro, né, que a gente já falou isso em ditadura brasileira, inclusive, né, na ditadura militar no Brasil. E também a gente vai ter a abertura e a construção da Ponte da Amizade, né, que liga Brasil a Paraguai. Então era um acordo entre ditadura brasileira com ditadura paraguaia. Além do que, a gente vai ter também alguns outros acordos com países vizinhos. Basta a gente lembrar que o Paraguai ele tem uma posição, a gente já falou mais de 1000 vezes aqui, desfavorável geograficamente, porque o Paraguai é um país que não tem saída para o mar, nem para o Oceano Pacífico, mas principalmente pelo Oceano Atlântico. Então, houve um tratado chamado aí de Tratado do Rio da Prata, entre Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, para que o Paraguai pudesse, lembrando que todos esses outros países também eram ditaduras, algumas já estavam caminhando para o fim, mas ali nos anos 70, né, foi em 1979 esse tratado, onde o Paraguai passou a poder exportar os seus produtos, a sua indústria, para favorecer o crescimento industrial, utilizando vias fluviais até o Oceano Atlântico. Então houve um tratado, um acordo entre as ditaduras para que o Paraguai pudesse ter acesso ao mar de forma indireta. Mas como eu falei para vocês, apesar desse boom econômico, apesar de um crescimento do PIB, que se teve principalmente por conta dessa abertura, né, econômica e de construção da hidrelétrica, Ponte da Amizade, esse tratado que a gente falou, o empréstimo com o FMI vai fazer lá na frente, já nos anos 80, essa economia decair e muito. Então, apesar do crescimento econômico, é o que eu sempre falo aqui, a inflação também é muito alta e é o que eu sempre falo aqui mesmo. Há crescimento econômico, mas a pergunta que nós devemos fazer é: para quem é esse crescimento econômico? É para a população em geral? Não, esse crescimento econômico aumenta a concentração de renda nas mãos dos donos de indústrias, dos proprietários de terras, entre outras coisas. Bom, o governo do Stroessner, o Stronato, também era extremamente violento com a oposição, mas até mesmo possíveis ou antigos aliados eram perseguidos, tá? No governo do Stronato. Então não eram só comunistas, não eram só opositores ideologicamente. Nós tínhamos também a perseguição a membros do próprio governo que, por alguma razão, tinham uma linha de raciocínio um pouco diferente. Um exemplo disso era o Epifânio Mendes Fleitas, que era presidente do Banco Central, foi antes presidente, depois voltou ao cargo. Ele, inclusive, foi um possível opositor no processo de escolha da ditadura, ali no início, e ele teve que ser exilado em 1955 do Paraguai por perseguição do Stronato, e os seus aliados, né, do Fleitas, do Epifânio, que eram chamados de epifanistas, também foram perseguidos. Mas não só isso, membros do próprio partido do presidente, o presidente era um militar, mas que era do Partido Colorado, como eu falei para vocês, membros do próprio partido que tinham uma linha mais democrática, certo? Como eu falei para vocês, o partido era extremamente fragmentado, que tinha uma linha mais democrática, também eram extremamente perseguidos. Só ficavam no poder, só podia existir aliados ao governo aqueles que seguiam a linha
na verdade, 100% do presidente. Então você tinha uma ala militar muito forte e a ala do Partido Colorado que apoiava essa ala militar, entenderam? E aí a gente começa a entrar também numa outra área de violência por parte do governo. O governo do Stroessner, ele também perseguia o que eles encontravam, identificavam como algo que fosse imoral na concepção deles. Era um governo extremamente moralista. Então, homossexuais foram muito perseguidos. E aí ficou conhecido, no caso aí, nessa história, um triste caso, o caso dos 108. 108 foram o número de homossexuais que foram presos pelo governo, pelo estronato, simplesmente por serem homossexuais. Foram perseguidos, foram presos, e tudo começou com um cara. O primeiro de todos foi Bernardo Aranda. Bernardo Aranda, que era locutor e bailarino, então ele tinha um público no Paraguai, ele era conhecido, ele foi o primeiro a ser perseguido, e o prédio onde ele estava presente foi criminosamente incendiado, foi incendiado de forma criminosa mesmo, e ele faleceu. E a sociedade cobrou respostas do governo, esse caso veio à tona. O número 108 no Paraguai é um número considerado, um número hoje, dentro dos modelos, dos movimentos de resistência, como um número de representatividade, é um número considerado um número de resistência, onde eles definem que não são só 108, existem vários outros. Então, as paradas que você tem no Paraguai, elas sempre vão lembrar desse caso do 108, mas vão demonstrar a resistência à perseguição, demonstrar a resistência à luta das pessoas no Paraguai. E você tinha também, logicamente, os movimentos de esquerda, que se faziam uma oposição bem organizada contra o governo do Stroessner. Então você tinha, como eu falei para vocês, o PCP, que é o Partido Comunista Paraguaio, a Frente Unida de Libertação Nacional, falei bonito, né? A Frente Unida de Libertação Nacional, o Movimento 14 de Maio, entre outros. Eram movimentos que, esses dois últimos principalmente que eu falei, eram movimentos que eram ligados à guerrilha, que acreditavam que essa ditadura, o estronato, deveria acabar principalmente através das armas, porque não tinha chances eleitorais contra o estronato, né? Então eles acreditavam que você tinha que organizar uma guerrilha. A gente fez um vídeo, inclusive, no Brasil, sobre ditadura militar no Brasil, falando da guerrilha do Araguaia. Então você tem uma proximidade com isso, né? E você tinha apoio de Cuba, né? De Cuba, a Cuba de Fidel, que apoiava esses movimentos, só que eles foram violentamente reprimidos pelo estronato. Calcula-se aí que mais ou menos 400 pessoas morreram em confronto com as Forças Armadas. 400 pessoas ligadas às guerrilhas de esquerda contra o estronato. Mas não é só isso, não. Com muita força no Paraguai existiam também as LACs, as Ligas Agrárias Cristianas. Ou traduz aqui pra gente, as Ligas Agrárias Cristãs, certo? Que eram movimentos ligados à Igreja Católica, olha só que interessante, ao cristianismo, que ligados à terra, dentro da questão campesina, que acreditavam também que eles queriam defendiam uma vida em comunidades justas, igualitárias, assim como os primeiros cristãos. E eles faziam duras críticas ao governo, ao estronato, porque o estronato era contra qualquer tipo de organização nesse sentido, igualitária, que buscava uma justiça social maior. E essas ligas foram duramente reprimidas, principalmente no ano de 1976, num evento triste no Paraguai, na história do Paraguai, chamada de Páscoa Dolorosa, onde as Forças Armadas paraguaias prenderam os principais militantes, líderes das ligas e destruíram tudo o que eles tinham de documentos, de estrutura, destruíram tudo, não deixaram sobras de nada, colocando fim às ligas. Então vocês reparem que a oposição ao estronato, ela vem de vários lados, inclusive dentro do próprio partido do presidente, de uma ala mais democrática. Então vocês reparem o tamanho que é essa oposição, o porquê que é necessário derrubar essa ditadura. Mas aí a gente entra numa parte que é a mais triste do estronato. Por quê?
Porque conforme o tempo foi passando, ele foi ganhando poder, ele foi centralizando o poder, ele foi reprimindo todos os outros movimentos, ao ponto de que ele também passou a ser extremamente denunciado pela comunidade internacional, por movimentos internacionais que criticavam e faziam denúncias seríssimas ao Stronato por desrespeitar os direitos humanos. Ele era um criminoso, ele era um assassino contra os direitos humanos, né, contra a população paraguaia. E ele foi, inclusive, denunciado por relação com o tráfico de drogas no Paraguai, além de corrupção, todos aqueles processos econômicos que a gente falou também, você teve envolvimento com corrupção, enriquecimento ilícito, você teve relações com o tráfico de drogas e pessoas próximas do governo tiveram relações também, tiveram enriquecimento através do tráfico de drogas. E também uma coisa muito triste, sabe? Tudo isso que eu já falei já é muito triste, mas tem algo também que é muito triste, que o governo do Stroessner foi acusado também de criar uma guarda pessoal fortemente armada que protegia o presidente em qualquer situação, fazia de tudo que o presidente queria, né? Ele praticamente se colocava como um déspota aí nesse processo, né? Um absolutista. E essa guarda pessoal dele também ela foi extremamente acusada, né? Foi denunciada por sequestrar mulheres e crianças de 10 a 15 anos durante o governo dele, do Stronato, colocadas em cárcere privado para servirem de escravas sexuais para o presidente, para o ditador. E elas eram estupradas e depois mortas. Tá? Você tem registros, lógico, eu não vou colocar fotografias disso, não é só por conta de monetização, mas é porque eu sei que tem gente que prefere não ver isso, né? Eu acho que talvez a informação nesse caso já basta. Mas eu nem sei se existem fotografias, mas você tem relatos, acho que se eu não me engano, de uma ou duas mulheres que conseguiram ser sobreviventes nisso e relataram como que era o processo do presidente ter essas mulheres como escravas sexuais, crianças de 10 a 15 anos, estuprando essas crianças. Terrível, né? Então, o que é mais interessante é que ele nunca sofreu um processo judicial, sabe? Por conta disso. Ele foi denunciado, mas nunca foi aberto um processo judicial. Ele nunca foi, na verdade, punido por conta disso. Só que aí a gente chega nos anos 80. Nos anos 80 é o período que as ditaduras na América estão acabando. Então, pensa bem, a Argentina em 82, o Brasil em 85. Talvez a que tenha ficado mais tempo aí vai ser o Chile em 89, do Pinochet, que também teve ligações com o nazismo, né? Assim como Stroessner. Stroessner, né? Mas no Paraguai, o poder dele passa a perder força nos anos 80, porque a gente está, alguns motivos, além das ditaduras acabando, ele vai ficando isolado, perde o apoio dos lados, né, o apoio dos vizinhos, que também eram ditaduras, mas também porque os Estados Unidos está passando também, está retirando parte do seu apoio contra essa guerra contra o comunismo, né, essa perseguição, caça aos comunistas, porque a Guerra Fria está acabando. Então, meio que a justificativa da política, a justificativa da ditadura, ela já está caindo, né? Já está decadente. E também tem todas essas questões econômicas, do endividamento, da crise econômica que todo aquele endividamento gerou da política econômica do Stronato. E aí ele tentou se reeleger para mais um mandato, mas as Forças Armadas consideraram que não era o momento, que ele tinha que sair, e ele tentou colocar o filho dele, então, como sucessor ao seu governo, que era também um general, né? General Gustavo Stroessner. Só que as Forças Armadas identificaram que continuar com a família não era, e surgiu até na época um rumor entre os quartéis generais do Paraguai de que o Gustavo Stroessner era homossexual, o que para as Forças Armadas aquilo era um absurdo, né? Você ter um filho de um presidente que fosse homossexual, e
e ser presidente do Paraguai, as Forças Armadas, gente, elas não estão lutando aí nesse caso aí a favor da democracia, não. Elas só não queriam os Stroessner no poder mais, tá? Porque havia uma pressão muito grande para retirá-lo, certo? É assim que o general, que era considerado aí um outro grande nome, inclusive dizem que foi favorecido inclusive pelo enriquecimento ilícito, né, durante o governo do Stroessner, inclusive da relação aí do tráfico de drogas. Andrés Rodrigues deflagrou um golpe em 1989, tirando então a família Stroessner do poder, e abre-se um processo eleitoral conturbado, limitado, que o Andrés Rodrigues ele acaba se tornando um novo presidente do Paraguai. Aí você fala, acabou a ditadura de Stroessner, né? Mas o Paraguai ainda se mantém com um militar no poder até a abertura de novas eleições. Aí sim, em 1993, Juan Carlos, empresário do Partido Colorado, partido este que se mantém no poder por muito tempo no Paraguai, com força até hoje, é eleito o primeiro presidente civil agora do Paraguai. Então, aí sim, se a gente quiser dizer, a ditadura paraguaia ela acaba do Stroessner em 1989, mas enquanto militar em 1993, com a eleição do primeiro civil no Paraguai. E o Stroessner, o que vai acontecer com ele, né? O Stroessner, ele vai ser exilado. Adivinha onde, gente? Ele vai receber asilo político no Brasil. Ele vai receber asilo político no Brasil. O filho dele, Gustavo Stroessner, a família dele receberam asilo político. Ele faleceu em 2006, se eu não me engano, num hospital em Brasília. Ele acabou sendo morto, né? Morreu em Brasília. Mas ele recebeu asilo político no Brasil lá nos anos 80 mesmo. O Brasil estava vivendo aquele período também de redemocratização. E ele veio viver no Brasil, certo? Então vocês reparem que foi uma ditadura extremamente pesada, uma ditadura contra os direitos humanos, que massacrou oposição e até antigos aliados, e teve um caráter extremamente moralista. Reparem isso. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido sobre essa aula, sobre essa ditadura. A gente já falou de tudo quanto é ditadura aqui. A gente precisa fazer mais exercícios mais para frente também sobre essas ditaduras. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu joinha, aquela curtida. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!